Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Vou conferir aqui. Esperar um pouquinho que o Dr. Gilberto deve entrar. Que aí eu vou fazer uma introduçãozinha e já coloco ele. Som ok. Valeu, Cláudio. Só esperar o Dr. Gilberto entrar. Fiquei muito feliz dele prontamente aceitar o convite para a gente bater um papo sobre as alterações da grade curricular que estão propostas da UFES, porque sou egressa da UFES, né? Tudo bom? Boa noite. Doutor Homero foi meu professor. Vou falar aqui um pouco dos professores da UFES que passaram nas nossas formações e que, curiosamente, na época que eu fiz UFES, o currículo era de 1956. E como eu parei 6 meses para viajar, quando eu voltei, o currículo tinha alterado e eu passei um aperto para conseguir fazer com que o meu currículo continuasse o de 1956, senão eu ia perder alguns meses. E essa semana eu vendo alguns debates sobre o currículo, identifiquei que na UFES agora, amanhã, vai ter uma audiência pública para saber, para discutirem a alteração e vi quais eram as propostas de alteração e achei muito pertinente. Pertinente de acordo com o que a gente vê na advocacia, com as dificuldades que a gente vê na advocacia e com a modernidade do direito. Tem algumas que eu vou discutir pontualmente com o Dr. Gilberto, que eu acho que é influência das alterações legislativas, mas também da postura com que a gente precisa ter, que é justamente as soluções alternativas de solução de conflito. E a audiência pública vai ser... Depois o Dr. Gilberto vai entrar aqui e eu vou... Deixa eu ver se ele já entrou. Ainda não. Deixa eu chamar ele aqui no Zap. A audiência pública vai ser online, o Cláudio. Eu vou aqui identificando, enquanto o Gilberto vai entrar com certeza, eu vou identificando aqui algumas alterações que eu achei muito legais para os estudantes, né? Criação da disciplina obrigatória, métodos adequados de tratamento de conflito, como forma de conscientizar o futuro profissional do direito a tratar a litigiosidade como última alternativa. Pensa bem como que a gente evoluiu. Nós fomos formados para litígio, né? Pensando no judicial. E agora vai ter uma matéria incentivando a não judicialização. Achei isso muito legal. Outra coisa muito legal foi aqui, estimular que os alunos se matriculem em disciplinas eletivas de formação geral em outros cursos, para posteriormente aproveitarem como disciplinas optativas no curso de Direito, ou seja, é o que a gente vê na jovem advocacia, o que a gente vê nas nossas precariedades, como administrar um escritório, como ter um RH, como calcular os honorários. Hoje o estudante de Direito vai ter a oportunidade de falar assim, olha, eu quero ser advogado, vou lá me qualificar no RH, porque tem um monte de escritórios grandes que isso vai me qualificar. Ou então eu quero ser juíza, mas quero entender um pouco mais de matemática financeira, não quero me deparar com aquilo ali, não saber o que é. Isso é muito legal. Outro ponto muito interessante. Criação de uma disciplina de prática jurídica. Eu acho que o doutor
Gilberto entrou errado. Deixa eu chamar ele aqui. Ou então ele está vendo o horário errado. A prática jurídica. A prática jurídica antigamente não tinha essa qualificação. Olha que legal a qualificação da prática jurídica. Ó. Criação de uma prática jurídica com 3 turmas de conteúdos diferentes: civil, trabalhista e penal. Ou seja, você já. Acho que voltou, hein? É que ele me ligou ao invés de entrar. Ei, Gilberto, tudo Ei, boa bom? noite, tudo bem? Vocês? Tudo certo? Que bom que Tudo você está ótimo. aqui, que bom que você aceitou conversar sobre isso. Achei tão importante. Eu descobri do nada, Gilberto, passando a É, noite no site dos meus amigos da UFES e tal, aí tava lá, alteração do currículo. Aí eu fui ler e falei, nossa, mãe, na mesma hora de madrugada eu passei até que enfim estão mudando e botando solução de conflito. Aí depois eu vi a proposta toda e falei, nossa, tem muita alteração muito legal que é, precisava já, né, Gilberto? Conta pra gente são, aí são a muitas sua alterações. função, a sua função diante dessas necessidades e como que rolou tudo isso até chegar nessa proposta, Gilberto. Tá certo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de me manifestar, né, aqui em nome do nosso núcleo docente estruturante, apresentar as principais diretrizes desse nosso processo de reforma curricular, nossas principais pretensões. E agradecer a todos que estão aqui, imagino que não só por curiosidade, mas também para dar alguma contribuição. E serão muito bem-vindas as contribuições de todos, porque não é um processo fácil. Bom, em 2009, nós tivemos a implementação de um novo currículo, lá em 2009, que agora já não é mais novo, mas naquela ocasião era novo, em substituição ao currículo de 1996. Esse currículo de 2009, ele adequava o curso às diretrizes curriculares nacionais de 2004, do Conselho Nacional de Educação, que é o órgão vinculado ao MEC, responsável por disciplinar essa parte pedagógica e curricular dos cursos. Em 2018, agora, nós tivemos uma nova resolução, tivemos novas diretrizes que substituíram aquelas diretrizes de 2004. Né? São as diretrizes de 2018, trazendo certos conteúdos como obrigatórios, o que não existia naquela ocasião da de 2004, como, por exemplo, direito previdenciário e métodos alternativos de solução de conflito, e além de alguma ou outra reforma ocasional dentro dos currículos. Então, nós precisávamos fazer essas adaptações, essas alterações, e demos início a esse processo. Pelas normas da universidade, o processo se inicia pelo núcleo docente estruturante. O que é o núcleo docente estruturante que todo curso deve ter em todas as instituições? É um grupo de professores que é responsável por fiscalizar, por atualizar, os currículos dos cursos, a implementação, enfim. É um grupo de professores que pensa o curso ao lado dos colegiados. E aí, no final do ano passado, início desse ano, foi constituído um novo NDE que passou a ter essa missão, né, de adequar a estrutura curricular da universidade a essas normas de 2018. E estamos aí agora com esse anteprojeto, porque nós fizemos questão de dar esse nome de anteprojeto para mostrar que é uma proposta preliminar à proposta ao projeto, porque nós queremos realmente dialogar, conversar, e achamos que esse momento em que as atividades presenciais na universidade estão suspensas, ele é muito propício para que nós justamente façamos esse tipo de diálogo, porque as redes sociais permitem isso e também a Sim. possibilidade de webconferência, né? Muitas pessoas não Uhum. poderiam participar de certas reuniões presenciais, mas agora tem essa possibilidade. Então, no final das contas, a situação também veio a calhar e, por isso, talvez até um pouco a tramitação célere de todo esse processo para que a gente aproveite ao máximo esse momento.
Eu fiquei muito feliz, Gilberto, porque eu estava te contando, eu passei por uma experiência de troca de currículo no meio da UFES, né, no meio da minha faculdade de Direito, e depois, logo depois, é que foi incluída a prática jurídica. Foi a prática jurídica? Não, foi o TCC, que tinha Ah, sim. que, né? Antes não tinha, de 1956 não tinha. Eu acabei apresentando e me foi muito útil na época, né? Eu formei em 1999, eu tive Milton Murat, tive João Batista Erqueoff, Sônia Rabelo, Homero, Cleandro como professores, e hoje os professores são magníficos também. E achei a proposta muito legal. Agora, vamos falar um pouquinho de ponto a ponto? Vamos lá, Por- vamos Porque é lá. o seguinte, Gilberto, essa inclusão, para mim, o que mais me cativou, eu como advogada, e nós fomos formados para litígio. E a gente acha que o litígio é que traz a solução do conflito. E nos últimos anos, nós estamos vendo, quanto mais com o abarrotamento do judiciário, que a judicialização, na verdade, é a última forma de solução de conflito. É quando tudo não funcionar. Porque não vai ter uma solução rápida e talvez lá no final nem a solução de conflito vai se conseguir. Né? Nenhuma das partes vão ficar felizes. Então, Exato. ontem mesmo eu finalizei aí umas 2 semanas de negociação que a outra parte, inclusive, mandou um e-mail para mim agradecendo toda, porque solucionamos o conflito em 2 semanas. Um conflito grande, mas solucionamos. E as duas partes. Então, nós fomos condicionados ao litígio lá no direito, né? A gente aprende direito, processo, e o advogado, por exemplo, eu tenho experiência de advogado. É, a gente foi preparado para o litígio. E a gente vê hoje que as outras formas de solução de conflito são muito mais eficazes. E aí, Gilberto, até uma dica que eu tenho eu conversei com uma pessoa lá de Belo Horizonte que ela é expert, ela é portuguesa e tem um curso sobre soluções de conflito. Ela falou, Érica, pede para o professor lembrar de colocar essa matéria no início do curso junto com o pensamento da litigiosidade. Porque quando se coloca no final, os alunos já estão preparados para o litígio. E aí até meio que podem ignorar essa matéria como se fosse uma matéria que não vai dar resultado. E aí eu fico aí com a dica. É, Mas essa adequação de tratamento de conflito foi trazida pelos professores ou eu vi que no conjunto de formação dessa proposta, pré-proposta, tem um monte de aluno, né? Descrito lá, sim. rolados. Essa foi levada pelos alunos ou pelos professores? Não, essa reforma pontual ou a criação dessa disciplina obrigatória é, na verdade, uma exigência do Uhum, inciso segundo do caput do artigo 5º da nova DCN de 2018. Então, a perfeito. nova DCN, ela diz que, obrigatoriamente, todo curso deve ter esse conteúdo. Ele fala esse Uhum. conteúdo. De Nós 2018. decidimos, de 2018. Tá. Nós, além de, por exemplo, direito previdenciário também, e agora teoria do Também? direito. Agora Aham. tem que ter uma disciplina de teoria do direito e tem que ter uma disciplina de direito previdenciário de Não acordo tinha com a teoria do nova DCE. direito? Nós tínhamos por causa de uma tradição nossa. E a maioria Ah, das tá. instituições sempre teve. Mas agora isso se tornou uma coisa mais institucionalizada, mais obrigatória ainda. Para que, não Aham. se, para que a teoria do direito não seja confundida com introdução ao direito. É Ah, no objetivo perfeito. de distinguir ambas as Uhum. disciplinas, ambos saberes. Mas, enfim, aí nós tínhamos a obrigatoriedade desse conteúdo, certo? De colocar no Uhum. currículo esse conteúdo. E a proposta é tão interessante, e principalmente os efeitos dessa proposta, né, dessa obrigatoriedade, também são tão interessantes, porque você passa, doutora Érica, a fazer justamente aquilo que a senhora acabou de dizer, é um processo de conscientização, de deslitigiozização
do curso e do profissional do direito. Então, nós não podemos tratar esse conteúdo como um apêndice de uma disciplina. Nós queremos ter a experiência de tê-la como uma disciplina própria, como uma disciplina independente, para que ela justamente não venha associada a nenhuma outra, né? Seja para que uma ou outra seja que um ou outro conteúdo não desconstrua, né? Então a gente quer ter isso bem sedimentado. E nós temos no nosso departamento, nós praticamente tivemos um concurso, tivemos a convocação de candidatos aprovados no concurso do processo civil para justamente a implementação desse projeto, né? De uma disciplina que crie essa consciência da deslitigiosização. Eu invento neologismo mesmo. Mas, e nesse sentido, nós tivemos uma grande contribuição de uma professora recente nossa, que é a professora Trícia Navarro. Ela é juíza de processo civil, e ela agora tem grandes estudos na área justamente de métodos. Ela tem um livro dela que é o Multiportas. Eu tenho esse livro aqui. Isso, acho que foi lançado recentemente, inclusive. Foi lançado. Né? Ela tem sobre negócios processuais também. Então, é uma professora que está muito capacitada para conduzir esse projeto que nós temos agora pela frente, né? Então, e para você ver, né, Gilberto, que é uma juíza. Exato. Que está fomentando a ideia de soluções de conflitos que não sejam judiciais. Exato. E de uma forma diferente do advogado, ela também tem um sofrimento em torno dessa demora do processo. Ela também sabe do custo disso para a atuação dela, certo? Então, eu acho que é uma pessoa que é indicada para isso, para trazer uma visão diferente, porque geralmente a gente vê a visão do advogado, né? Geralmente quem acaba trabalhando muito com isso é o advogado, que está também cansado dessa rotina de judicialização, né? E, como juíza, ela tem essa visão bem particular também de quem está ali do outro lado, o que pode nos deixar, vamos assim dizer, numa vanguarda em relação a isso. É legal, porque nada melhor do que uma juíza para saber que o processo judicial, ao final e a cabo, podem não estar ali com uma solução de conflito realmente. Pode passar anos ali na mão dela. Exato. A gente sabe, não só na mão dela, até subir lá em cima e voltar é um desastre. Inclusive, o conflito social pode até desaparecer, sucumbir ao tempo. E a solução de conflitos. E aí preparar o jovem a ter essa construção de pensamento, de solução, que não só o advogado, mas o juiz, que a tutela jurisdicional, por si só, ela não resolve o problema. Ela é um fato social. Às vezes a família não vai resolver com uma sentença. A sentença existe, vai todo mundo obedecer. Mas aquilo ali não se concretizou de verdade. E quando você tem uma solução fora de um juiz, entre as partes se entendendo diretamente, você intermediando, aquilo ali se interrompe o conflito social. De tal forma que os dois acatam, os dois têm a sensação perene da solução, que eles contribuíram para uma solução. Se isso daí sair na cabeça de um jovem e que a solução do judicial seja realmente a última, mas que nós, advogados, não vamos nos furtar de ajuizar, mas que seja essa construção mental, a gente vai ter um monte de desenvolvimentos melhores no judicial. Às vezes a gente conversa com um advogado e a gente vê uma resistência enorme. A gente fala assim, poxa, ele podia ler um livro, né? Esse livro aqui me dá vontade de dar um livro de solução institucional. Aí cabe a nós, advogados, encontrarmos caminhos para ter a compensação financeira de acordo com cada solução de conflito, né, Gilberto? Mas muito interessante. Vamos voltar. Eu fico viajando mas aí, aqui. Veja, aí é só duas observações também.
A primeira, às vezes o retorno não é tão grande porque não é algo comum, normal, né? Aham. E essa disciplina, ela não, a gente pensa muito na ideia do processo civil, mas ela também é uma disciplina que pode abranger o processo do trabalho e até o processo penal, naquilo que couber, evidentemente. Olha só, Né? o ambiental tem TAC. Nada Pois mais é, é do que uma exato. solução extrajudicial de Então, conflito. assim, é um erro Tem... achar, é um erro crer que essa disciplina é processo civil. Ela é, na Sim. verdade, uma disciplina de direito, Uhum. judicialização, vamos assim dizer, ou contra a judicialização. É processual, é contraprocessual jurisdicional, né? Seria nesse sentido. E nós queremos Uhum. trabalhar essa concepção. Ô, Só Gilberto, teremos... pode falar, Não, não, Gilberto. só uma última observação com relação à colega lá de Belo Horizonte, né? É que nós estamos com uma dificuldade de fazer essa alocação da disciplina no começo do curso, porque a grade é algo muito complexo, pelas Imagina. exigências que são Uhum. feitas, os conteúdos que obrigatórios, principalmente a parte de formação geral. Existe uma discussão de que as disciplinas de formação geral devem ficar no começo e não na metade para o final. Então, a gente tem essa dificuldade e aí nós não conseguimos fazer localização de métodos no começo. Mas o que importa é começarmos a ter Sim, a disciplina. já um é um avanço. passo muito grande. E quanto à transformação da disciplina de direito previdenciário de optativa para obrigatória, vou falar um caso aqui que na minha época que eu estava estudando na UFES, não tinha, tinha direito, nem lembro se tinha direito previdenciário, não me recordo mesmo, nem como optativa, não lembro. Eu sei que eu tive um problema com, acho que meu avô ou meu tio, e aí eu fiquei aqui, na época que eu era estudante, um advogado previdenciarista, um advogado previdenciarista, Gilberto, tinha um no centro da cidade, onde ele abriu o escritório, acho que era 6 horas da manhã, mas não fazia atendimento até meio-dia, que de 6 a meio-dia ele ficava indo e voltando no INSS, e de meio-dia às 18 horas era fila no corredor do prédio para ele atender. Nossa. Era muito engraçado, porque era só um. E hoje, agora, depois que eu passei pela ordem e tô vendo a movimentação, como tem jovens advogados previdenciaristas. Inclusive, acabei de fazer uma parceria com uma jovem brilhante, mas que tem um potencial enorme no direito previdenciário, e eu comentei com ela sobre essa inclusão. Ela falou, graças a Deus, que é difícil conseguir uma matéria de direito previdenciário bom. E com a matéria, você já consegue um professor mais qualificado, mais focado na área do direito previdenciário, né, Gilberto? Essa também é uma novidade das DCM de 2018, essa obrigatoriedade. Sempre, na época do currículo de 1956, eu não tenho essa informação realmente se a disciplina existia e ainda que como optativa. No meu currículo de 96, nós tínhamos como optativa, eu até cursei. O de 2009 nós mantivemos como optativa. E agora nós estamos tirando da optativa e trazendo para a grade como obrigatória, né? Isso eu acho que nós já faríamos independentemente da obrigatoriedade da matéria, da disciplina pelas DCM. Porque um dos pilares dessa reforma foi fortalecer algumas áreas do nosso curso, algumas áreas do conhecimento. E nesse processo de fortalecimento, nós tornamos como obrigatórias certas disciplinas. Então, em duas propostas que já existiam lá em 2017, que acabaram não avançando, 2017 e em 2018, antes de sair a DCM, direito previdenciário já aparecia como obrigatório, porque nós tivemos ali a percepção de que a área trabalhista deveria ser mais fomentada. No nosso curso, né, no nosso departamento, a gente sempre associou direito previdenciário como sendo da área de direito da área trabalhista. tá? Isso eu lembro. Faz essa relação,
Tanto que os professores de direito do trabalho são os professores de direito previdenciário. Tá? Então, nós agora tornamos obrigatória essa disciplina para justamente fortalecer a área de direito do trabalho, juntamente com a criação de uma outra disciplina de direito do trabalho, a Direito do Trabalho 2. Então, agora nós passaremos a ter 4 disciplinas de direito do trabalho, previdenciário, trabalho 1, trabalho 2 e processo do trabalho, e ainda a possibilidade de o aluno fazer a disciplina de prática simulada em direito do trabalho. Ou seja, ele teria ali a oportunidade de 5 disciplinas dessa área. Ou seja, a DCN exigiu, mas nós já estávamos com esse projeto e essa intenção acabou encontrando esse respaldo normativo, essa obrigatoriedade pelo Conselho Nacional de Educação. Isso vai tudo de encontro, né, Gilberto, à escolha prematura da sua área, porque às vezes você já se identifica com uma área lá na faculdade, às vezes você já tem um caminho a seguir, você já trabalha com alguém da área trabalhista, você já gostou daquela área, aí você mesmo vai fazer um currículo de acordo com a sua aptidão, de acordo com o seu mercado que você queira atuar, né? Você oportuniza melhor isso, né? Exatamente. Que é um outro pilar do nosso currículo, né? A liberdade, o aluno ter uma margem de liberdade, não é tão grande, porque Sim, nós também temos o mínimo, a cumprir, né, pelas DCN, mas ele tem uma margem ali para justamente ele poder escolher essa especialização. E uma coisa que eu tenho orgulho também foi uma reforma que nós fizemos na prática simulada. Antes, o aluno do direito ele era obrigado a fazer a prática simulada civil, depois a trabalhista e depois a penal. Obrigatoriamente ele fazia as 3. Agora, nós teremos uma disciplina com 3 turmas nessas áreas, tá? Sendo que a gente pode, inclusive, fazer mais turmas em outras áreas, como prática administrativa, prática constitucional, empresarial. Pois bem, nesse caso, o aluno tem a liberdade de escolher justamente aquilo que melhor interessa a ele, que ele fará na prova da OAB, certo? Que depois ele pretende trabalhar. Mas aquele conteúdo básico, aquele conteúdo mínimo, nós tivemos que manter por exigência da DCN. Essas DCN, elas criam um quebra-cabeça, sabe? Bem complicado, porque ela exige muita coisa, ela exige que você tenha muita coisa no seu currículo, porém ela quer que o aluno estude pouco. Estude pouco no sentido de ter menos disciplinas obrigatórias, mas ela obrigatoriza várias, né? Então, pelas DCN, se nós fôssemos ver e quiséssemos ter um curso de qualidade, um curso de direito hoje teria que ter 6 anos. Essa que é a verdade. E interessante isso. Apesar disso, com essas estratégias de condensação de conteúdo, né? de dar liberdade ao aluno para escolher, né? Nós conseguimos deixar como obrigatórias 2 novas disciplinas que nós consideramos muito importantes e que já teríamos como obrigatórias, independentemente dessa obrigatoriedade da DCN. E nesse poder de escolha do aluno, que já precocemente já escolhe mais ou menos o que ele tem aptidão, vai aqui a outra proposta aqui, ó, trazer alguns conteúdos de disciplinas de formação geral para que sejam ministrados por professores do Departamento de Direito. Ou seja, o professor de Direito, pelo que eu entendi, né, ele vai se qualificar melhor para dar uma sociologia, filosofia, história, e não o aluno do Direito, ir lá no outro departamento assistir aula de história, porque lá ele está na história para a história, né? E não na história voltada ao mundo jurídico. Seria mais ou menos isso, né? Quando a gente eu fiz sociologia com o professor de sociologia no departamento de sociologia, né? Ele pouco importa se eu estava num curso de direito ou não. Pelo que eu entendi, adequar melhor a sociologia de acordo com o mundo jurídico, né? Mas aí, veja bem, no caso, isso daí, segundo
o inciso 1º do artigo 5º, é a chamada formação geral, né? São essas disciplinas das áreas de formação humanística e filosófica. Nós não podemos deixar de ter disciplinas e professores de outros departamentos dando aula no nosso curso. Porque eles vão trazer uma visão também além da jurídica, para além do direito. Entendi. Tá? Então, assim, é necessário, sim, que nós tenhamos professores de lá da sociologia que venham dar aula aqui no direito. Isso é muito importante, porque permite esse intercâmbio. Isso ajuda muito, sabe o que também, Érica? Há muitos alunos do direito descobrirem que o talento deles está lá naquelas áreas. Que o talento dele está na história, está nas ciências sociais, está na filosofia. Todo semestre eu dou aula para o 1º período. Todo semestre acontece uma coisa muito interessante. O aluno chega para mim e fala assim, professor, graças ao senhor eu desisti de fazer direito. Eu fico assim, como assim? Ele, não, porque o senhor me fez perceber que isso daqui não é o que eu gosto, não é o que eu quero. O que eu quero está lá, entendeu? Então é importante que haja esse intercâmbio, até porque a ideia de universidade é essa, né? Mas também a gente precisa fortalecer a visão jurídica em torno desse conteúdo que vem da formação geral. Então, não é que nós estamos repetindo disciplinas. Não. Nós estamos pegando conteúdos daquelas áreas e trazendo para certas disciplinas do direito, com o objetivo de fortalecer. Então, por exemplo, introdução ao direito agora passa a ter um conteúdo de história. Mas a gente manteve história do direito, porque é importante que o aluno tenha contato com um professor de história e, às vezes, até com alunos de história. A parte de antropologia, nós temos antropologia e ciências sociais e sociologia aplicadas ao direito, né? Mas nós criamos uma disciplina optativa do Departamento de Direito chamada de Antropologia Jurídica, que vai ser dada por um professor do Departamento de Direito. E agora existe aí uma forte tendência que a disciplina de filosofia do direito saia lá da filosofia e venha a ser do departamento de direito. Porque nós temos muitos professores de propedêutica e um corpo docente muito qualificado para dar essas disciplinas. Então, nós vamos manter, sim, esse intercâmbio com os outros departamentos, história, psicologia, filosofia, sociologia, Libras, tá? Nós vamos manter esse intercâmbio, porém, algumas coisas nós vamos colocar aqui para que professores do nosso departamento deem em algumas disciplinas. Como que a gente faz isso? A gente mantém as disciplinas básicas com eles lá, da sociologia, por exemplo, mas nas emendas de disciplinas do departamento de direito, a gente coloca conteúdos que seriam a priori de lá. E aí a gente consegue, vamos assim dizer, juridicizar a temática. Né? E aí vai caber ao aluno escolher? E vai caber ao aluno escolher? Não, não. Ou vai lá, fez isso nas disciplinas. Não. Já acontece o seguinte, hoje o que acontece é muito diferente da época do seu currículo. O departamento de sociologia oferece a disciplina no direito. Então, o professor vem de lá para cá. Então, tem lá a salinha do pessoal do 1º período, eles têm aula comigo, tem aula com o professor Marco Olsen, de introdução ao direito, de teoria do direito civil. Aí depois eles têm aula com um professor de filosofia, que dá aula para eles ali. Então, é um professor de outro departamento que vem para cá e ministra essa disciplina. Aí a gente pega agora alguns conteúdos de formação geral e espalha em outras disciplinas. Então, por exemplo, ciência política, né? A gente colocou como parte de uma disciplina, que é a teoria do Estado. E aí a gente foi fazendo, né, montando esse quebra-cabeça, para que também os nossos professores explorem um potencial que eles têm, né? A capacidade que eles têm para essa área de formação geral. Né? Entendido. Tem outro ponto aqui, Gilberto? Sim. Olha só, que vai muito também de encontro com a atualidade, que é a multidisciplinariedade da formação do advogado.
né? Que é, olha só, estimular os alunos a se matricularem em disciplinas eletivas de formação geral e outros cursos para posteriormente aproveitarem como disciplina optativa no curso de Direito, permitindo que o aluno livremente monte a grade de disciplina com o tipo de formação que melhor convém. Que é o que eu estou falando, né? A livre escolha do aluno, ele sabe que ele vai precisar, sei lá, de RH. Ele vai lá no curso de administração, vai procurar uma disciplina de RH, porque ele já sabe o caminho que ele vai. Ah, Isso. ele vai precisar de uma contabilidade um pouquinho maior. Ele vai lá na aula de contabilidade. O que é quem escolher direito previdenciário? Ele vai precisar de uma matemática melhor. Então, ele pode ir lá no curso de matemática, se matricular lá e trazer essa matéria para que ele saia com uma formação mais apropriada para o que ele já escolheu, né, Gilberto? O que acontece? Aqui nesse inciso primeiro, que é a formação geral, né, que a gente estava comentando, o Conselho Nacional de Educação, ele exige a obrigatoriedade de conteúdos, de matérias que envolvam as seguintes áreas. Então, todo currículo deve ter isso. Antropologia, ciência política, economia, ética, filosofia, história, psicologia e sociologia. Uhum. No âmbito geral e aplicado ao direito. Se nós fôssemos ver bem, os 2 primeiros períodos do curso de Direito seriam só disciplinas de formação geral. E depois nós teríamos 8 semestres para o aluno estudar Direito, certo? Uhum. Então, a gente também teve essa dificuldade. O que a gente garante para o aluno? Por exemplo, sábado eu estava conversando com alguns representantes do CA, eles me perguntaram assim, a gente não sabe, tem aluno perguntando para que estudar economia? Eu falei assim, simplesmente porque a DCN exige. E se não tiver economia lá no currículo, o aluno não tem um diploma. O curso não é reconhecido. Não forma. Então precisa disso. Por quê? Porque está na DCN. Bom, aí o que nós fizemos? Se nós formos atender a isso daqui do jeito que está, a gente só teria 8 períodos de direito, ou seja, 1 ano de formação geral, 4 anos de formação jurídica. Então, o que a gente pensou? A gente dá aquela base da formação geral, para o aluno conhecer essa formação geral, ter esse contato com essas outras áreas, até para ver se ele cria gosto por elas também, para que ele perceba a importância delas. E aí ele fala, não, eu acho que sociologia é muito importante. Ele acabou de fazer sociologia no primeiro período, ele fala, eu acho que sociologia é muito importante. Para que ele não tenha mais não sei quantas disciplinas de sociologia ali no direito, que poderiam ocupar um espaço da formação prática jurídica, da formação técnica, que é o que a DCN exige, aí então nós agora iremos estimular que esse aluno faça disciplinas de formação geral ou qualquer outra disciplina que não seja de formação geral em outros cursos. Na UFES, nós temos 3 categorias de disciplina. A disciplina obrigatória, que é aquela que você tem que fazer. A disciplina optativa, que são conteúdos variados que você escolhe qual você quer. E as disciplinas eletivas. O que é a disciplina eletiva? É a disciplina que eu faço em outro curso. Então, eu, por exemplo, vou fazer agora fotografia lá na comunicação social. Né? A princípio, essa disciplina consta no seu currículo, no seu histórico, perdão, mas ela não é aproveitada como nada. Uhum. Então, o que nós iremos fazer agora? Nós vamos criar, né, a possibilidade de aproveitar essa disciplina eletiva de outro curso como optativa aqui no direito. Tá? Então, quer dizer, o aluno tem que fazer 7 disciplinas optativas até o final do curso. Ele faz fotografia, agora ele vai ter que fazer 6. Se ele quiser fazer 5 ou 7 disciplinas na sociologia, vamos aproveitar. Aliás, eu não sei como vai ser a disciplina jurídica disso, porque ele também precisa de um conteúdo mínimo de formação em direito, né, nas optativas. Isso também vai ser conversado posteriormente, disciplinado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que estimular, tá, que o aluno faça disciplinas eletivas em outros cursos passa a ser um mote agora, para que a gente tenha aqui espaço para tratar de coisas de direito, tá? E que ele possa, muito legitimamente,
fazer as disciplinas em outros cursos. Quero deixar bem claro que isso não significa em nenhum momento, que nós estamos dizendo que a formação geral não é importante para a formação do jurista. Jamais. Não é isso que nós estamos dizendo. É que nós estamos diante de um problema, de um dilema, que é qual? Nós temos uma série de conteúdo obrigatório para colocar nesse currículo e aqui na formação geral nós temos a possibilidade de fazer isso, né? E o aluno que entende que é importante, que entender que é importante cursar disciplinas em outro curso, vamos assim dizer, melhorar a sua base de formação geral, ele será estimulado a isso. Mas nós também não podemos obrigar que todo mundo faça isso, né? Não, eu estava até pensando na advocacia, quando você falou de comunicação. Hoje, a gente tem curso de marketing jurídico, muito frequentado pelos advogados depois que saem da faculdade. Hoje, aí agora, instrumental, por exemplo. Isso, aí agora o aluno pode ir lá na área de comunicação, que deve ter alguma área de marketing ou de rede social, já na base do curso de comunicação, que ele pode muito aproveitar, se ele já sabe, vou ser advogado, porque tem gente que faz direito e vai ser concurseiro, vai fazer algum concurso, aí ele não vai precisar de marketing, ele precisa de estudar para o concurso dele, mas é muito apropriado também. Tem uma última aqui, Gilberto, transformação do direito processual 5, processo penal 5, de optativa para obrigatória, que passará a ser designada execução penal. Nada mais apropriado também, hein, Gilberto? Sabe por quê? Eu tenho até advogado que tem lá no escritório, que eu contratei lá no escritório, que ele antes de ir para o escritório, ele fazia absolutamente, exclusivamente execução penal. Ele ficava na audiência de custódia e não é o único. Tem muitos advogados, principalmente início de carreira, e que gostam do penal, que vão para as audiências de custódia e de lá começam a conseguir clientes para execução penal, que não são os advogados que atuaram no processo penal da pessoa, que resultou naquela pena, mas que dali para frente eles contratam um advogado para execução penal. Então é outro que nem o previdenciário. Antigamente não tinha e hoje tem um monte. E execução penal da mesma forma. Foi muito apropriada, viu, Gilberto? Essa foi uma demanda que quem trouxe foi a representação estudantil. Foram os membros do centro acadêmico. Eles apresentaram essa necessidade. Essa disciplina existia, ela sempre existiu, porém como optativa. E aí o questionamento dos estudantes foi, por que não transformá-la em obrigatória? Né? Porque a partir do momento que é obrigatória, tem que ser ofertada de qualquer maneira. E nós temos corpo docente para isso. Né? Então, por que não transformá-la? E aí isso acabou também servindo como um outro pilar que nós tivemos nessa reforma curricular, que foi o fortalecimento da área de processo penal e direito penal. Eu vi lá na primeira, né, fortalecimento da área penal e processo penal, que passará a ter mais disciplina obrigatória, além de serem previstas disciplinas optativas com oferta contínua, a exemplo de criminologia. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Nós criamos uma disciplina para processo penal obrigatória, né? E as outras disciplinas optativas que estavam sendo dadas ao longo desse tempo a título de tópicos especiais, elas passaram a ser disciplinas optativas, porém com um nome e uma previsão própria. Todas também nessa área de processo penal. No direito penal, nós não tivemos a criação de novas disciplinas, mas nós passaremos agora por uma fase de sistematização das ementas, que é uma coisa que não está aparecendo no anteprojeto, mas é uma coisa que já foi instigado depois que nós colocamos no ar esse anteprojeto. Então, o direito penal será fortalecido pela construção das ementas, pela forma como as ementas serão construídas dessas disciplinas. E aí passará por esse fortalecimento. E uma outra coisa que a gente fez foi antecipar o processo penal para o 4º período. Porque antes, agora, nesse currículo de 2009, ele estava sendo dado muito tardiamente.
se eu não me engano, no quinto ou sexto período. Agora, não me lembro, são, né, várias disciplinas. E aí nós conseguimos trazer para o quarto, de modo que o aluno que for estagiar, né, a partir ali do terceiro, quarto período, ele já passa a ter uma noção de processo penal, de modo a aproveitar melhor o estágio também, né? Então, nós tivemos ali o fortalecimento dessas três áreas, basicamente, né? Processo penal, junto de direito penal, o direito do trabalho, com a criação de duas disciplinas obrigatórias, né? E depois direito constitucional, que nós também criamos uma disciplina obrigatória a mais, que é o Constitucional 3, como uma forma de explorar as potencialidades dos nossos professores da área, né? E também como forma de, como eu disse, valorizar essa área, né? Para que essa área também cresça. O que acontece, Érica? No currículo de 2009, algumas áreas foram priorizadas, certo? Uhum. Agora chegou a vez de outras áreas serem priorizadas. Então, não tem jeito. Algumas áreas serão priorizadas, não vamos dizer em detrimento de outras, né? Mas algumas áreas serão mais valorizadas, certo? Uhum. E nós estamos valorizando essas três, né? E as outras áreas seguem normalmente, mas, por exemplo, direito civil sofreu um sacrifício. Direito civil perdeu uma disciplina obrigatória. O direito civil condensou obrigações e responsabilidade civil. Antes eram duas disciplinas diferentes. Então, o direito civil foi sacrificado, né? Em compensação, no currículo de 2009, ele foi beneficiado. Com justamente a criação de mais disciplinas obrigatórias. As alterações, elas têm que acontecer de acordo com o andamento do mercado, da necessidade dos alunos. Não tem jeito, né, o Gilberto? Me fala uma coisa, agora faltam 10 minutinhos. Amanhã tem uma reunião, uma audiência pública, e é importante a participação dos alunos, dos professores. Como que vai acontecer? Com certeza. É pelo Zoom? Nós faremos pela plataforma do governo federal chamada Webconferência. Né? Já estará, o link está disponível, né, lá na página do NDE, www.direito.ufes.br/NDE. Né? Lá em audiência pública, primeira audiência pública, nós temos o link do Webconferência, é aberto, basta entrar e todos poderão participar. Qualquer pessoa será muito bem-vinda. E é importante dizer o seguinte, que esse é o espaço de discussão coletiva, tá, desse currículo. Porque o que acontece? A reforma curricular ela é centrada em dois órgãos. Primeiro, o NDE, que é quem toca o processo, e depois o colegiado do curso, que é quem aprova o anteprojeto. E depois do colegiado do curso, ele vai para frente para ser aprovado nas outras instâncias. Mas são outras instâncias que verificam só a regularidade formal e não o mérito do currículo. E esse é o procedimento criado pela instituição, tá? De maneira que amanhã é o espaço em que todos vão poder opinar, todos vão poder ser ouvidos, e nós queremos ouvir. Todos poderão ter as explicações que precisam, tá? Para que algumas incompreensões sejam sanadas, né? Por que tem isso no currículo? Que absurdo ter isso, não somos nós. É a exigência do MEC, não tem como, tem que ter. Né? Como que nós vamos driblar isso? Então, tem todo esse espaço ali na audiência pública destinado a isso. Nem mesmo o Departamento de Direito poderá discutir a reforma curricular. O Departamento de Direito ele apenas avalia as emendas propostas. Mas o voto final do currículo não cabe ao Departamento de Direito. Por isso que os professores devem participar. Tá? Porque é o momento que nós vamos ter para discutir. Depois disso, são só os órgãos colegiados de representação. Gilberto, qualquer mudança que você sai do seu conforto ali, você causa um rebuliço na opinião de algumas pessoas e, normalmente,
vai se mexer na vida, né, na expectativa das pessoas, e aí pode até causar algum desconforto, mas eu acho que a audiência pública é justamente para isso, para esclarecer, para conversar, para debater e para você mostrar alguma coisa que você está vendo que vai dar um problema, principalmente na troca de currículo, né, para ficar resguardadas os alunos. Eu lembro que na minha época foi um rebuliço danado na minha época. Ai, meu Deus, eu estou no meio, como é que vai fazer, como é que não vai fazer? Esse era o receio, né? E a audiência pública está aí, né, Gilberto? É para todo mundo participar. Pois é. E também alguns medos. Nós do NDE temos consciência de que essa reforma curricular mais vai desagradar que agradar. Nós temos essa consciência porque é normal isso, né? Nós sabemos que o problema, que assim, nem todo mundo vai ficar satisfeito, que pode ser que fique satisfeito com uma parte, não fique todo, mas nós sabemos que mais vai desagradar que agradar. Porém, por isso, nosso principal objetivo é adequar as DCMs para deixar o curso regular, fazendo aquilo que a gente considera que é o melhor e o que pode ser feito. Gilberto, para finalizar, eu vou te falar uma coisa. Eu achei muito pertinente. Não sou do meio acadêmico, não sou professora, mas sou regressa da UFES, adoro falar que eu sou regressa da UFES, amo a UFES, gostei muito de estar lá. Às vezes eu vou na UFES ver amigos e participar de alguns eventos que a UFES promove. E eu acho que de 20 anos de advocacia que eu fiz, que eu tenho 20 anos já de advogada, as alterações são totalmente adequadas ao mercado que a gente vive hoje na advocacia. A multidisciplinaridade, ou seja, o advogado não cabe mais advogado que só sabe direito. Não cabe mais. Você não consegue se colocar no mercado, você não consegue ter uma publicidade boa, você não consegue enxergar situações de formas diferentes, ou seja, você tem que ter um conhecimento, um conteúdo multidisciplinar para enxergar aquela situação de forma diferente. Principalmente as soluções alternativas de conflito, isso foi muito legal. Você saber que vem aí uma leva de novos advogados, de novos profissionais que têm uma mente mais aberta e não vê o litígio como judicial, como única forma de você ganhar dinheiro e resolver o problema judicial. Acho que essa matéria me encanta muito. Previdenciário e execução, total realidade com a advocacia. Os advogados têm que se formar depois, até hoje, quem passava pela UFES acabava fazendo um curso depois, de previdenciário e de execução, um curso mais específico, que hoje vão ter oportunidade de fazer dentro da academia, onde é um lugar apropriado para você aprender e você tem tempo para aprender, e não aprender já tendo que trabalhar e fazer e pagar as contas, né? É um lugar apropriado para você aprender. Então eu quero te parabenizar, porque não sei como deve ser difícil organizar todo esse monte de professor, principalmente os que estão diminuindo ou então que vão ter que fazer obrigação, por exemplo, obrigação e responsabilidade juntos. Isso deve ser um desafio enorme, enorme. Vou começar um curso amanhã para jovem advogado, que são 9 com mais 10, 11, 12, 13, 14, 16 professores. E já foi super difícil. Imagina no departamento da UFES. Como deve ser? Então, são 35 professores, né? E metade do corpo docente, 20 horas, né? Então. Parabéns, Gilberto. Espero que você tenha sucesso amanhã na audiência. Espero que todos participem. Está convidadíssima, por favor. Vou participar. Espero que todos os envolvidos participem, porque a gente sabe que quando a gente participa, pelo menos a nossa voz foi ouvida e a nossa opinião foi ouvida. E que às vezes a gente muda uma coisa com uma frase que alguém não tenha percebido, que alguém não tenha visto esse problema. Então, o melhor que a gente tem a fazer é participar das decisões que vão afetar nosso dia a dia. Então, eu chamo aqui os alunos. Essa live vai ficar gravada no IGTV, então fica gravada até o horário da manhã, vai estar gravada. E aí depois eu te passo quantas visualizações que foram vistas, tá bom? Perfeito. Me passa o link também para eu colocar para todo mundo assistir. Tá bom. Obrigado, Gilberto. Muito obrigado pela oportunidade,
pelas palavras de apoio e contamos com todos vocês lá amanhã, principalmente você, tá? Obrigada e boa sorte amanhã, tá bom? Obrigado, vou Parabéns, precisar. parabéns, porque para fazer essas alterações tem que ter muita força de vontade e Tá muita certo. coragem, tá bom? Parabéns. Obrigado. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Pessoal, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, eu fiquei muito feliz de participar de uma conversa com ele, porque ele está batalhando muito por essas mudanças. As mudanças que eu entendi são muito proveitosas, são muito. Está no tempo certo de trazer, está quase passo da hora, mas foi perfeita as mudanças. E eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã vamos começar um curso que se chama Maratona da Jovem Advocacia, às 17 horas. Amanhã tem aula da professora, deixa eu ver aqui, Marcos Luiz Soares e Paula Pignaton, são psicólogos, que é justamente para os jovens advogados conseguirem identificar pontos fortes e fracos e depois fazerem escolhas profissionais para ter uma advocacia mais assertiva. E a estuda e diagnóstico de caso com o Zedu, professor José Eduardo, Coelho Dias, que é um familiarista muito atuante, e às 17 horas. Espero vocês todos lá. Um abração, espero que tenham gostado. Beijinho, tchau, tchau, boa noite.